Documento 95. Os ensinamentos de Melquisedeque no Levante. Do mesmo modo que a Índia deu origem a muitas religiões e filosofias da Ásia Oriental, também o Levante foi o berço das fés do mundo ocidental. Os missionários de Salém espalharam-se por todo o sudoeste da Ásia, pela Palestina, Mesopotâmia, Egito, Irã e Arábia, proclamando em toda parte as boas novas do Evangelho de Maquiventa Melquisedeque. Em algumas dessas terras, os seus ensinamentos deram fruto. Nas outras, obtiveram êxitos variáveis. Algumas vezes, os seus fracassos foram devidos à falta de sabedoria, outras a circunstâncias além do seu controle. 1. A religião de Salém na Mesopotâmia. Por volta de 2000 a.C., as religiões da Mesopotâmia estavam quase inteiramente perdidas dos ensinamentos dos setitas e sob uma ampla influência das crenças primitivas de dois grupos de invasores, o dos semitas beduínos que se haviam infiltrado vindos do deserto ocidental e o dos cavaleiros bárbaros que haviam descido do norte. Contudo, o costume dos primeiros povos adamitas de honrar o sétimo dia da semana nunca desapareceu completamente na Mesopotâmia. Apenas durante a era de Melquisedeque, o sétimo dia era considerado o pior para a má sorte, e, sendo dominado pelos tabus, era fora da lei sair em uma viagem, cozinhar ou fazer uma fogueira nesse funesto sétimo dia. Os judeus levaram para a Palestina muitos dos tabus da Mesopotâmia que eles haviam encontrado na Babilônia sobre a observância do sétimo dia, o Sabatum ou Sabá. Embora os educadores de Salém hajam feito muito para refinar e para elevar as religiões da Mesopotâmia, eles não tiveram êxito em levar os vários povos ao reconhecimento permanente do Deus único. Esse ensinamento ganhou a ascendência por mais de 150 anos e então, gradualmente, cedeu lugar à crença mais antiga em uma multiplicidade de deidades. Os educadores de Salém reduziram em muito o número de deuses da Mesopotâmia, reduzindo ao mesmo tempo as deidades principais a 7: Bel, Shamash, Nabu, Anu, Ea, Marduk e Sim. No auge do novo ensinamento, eles haviam exaltado 3 desses deuses em supremacia sobre todos os outros, a tríade da Babilônia: Bel, Ea e Anu, deuses da terra, do mar e do céu. Outras tríades ainda surgiram em localidades diferentes, todas remanescentes dos ensinamentos dos Anditas e dos Sumérios sobre a Trindade e baseadas na crença dos Salemitas na insígnia dos 3 círculos de Melquisedeque. Os educadores de Salém nunca superaram totalmente a popularidade de Ishtar, a mãe dos deuses e o espírito da fertilidade sexual. Muito fizeram para refinar a adoração dessa deusa, mas os babilônios e os seus vizinhos nunca haviam abandonado completamente as suas formas disfarçadas de culto do sexo. Havia se tornado uma prática universal em toda a Mesopotâmia, que todas as mulheres submeter-se-iam ao menos uma vez na sua juventude ao abraço de estranhos. Isso era considerado uma devoção requerida por Ishtar e acreditava-se que a fertilidade dependia muito desse sacrifício sexual. O progresso inicial do ensinamento de Melquisedeque foi altamente gratificante, até que Nabodade, o líder da escola em Kish, decidiu realizar um ataque organizado às práticas prevalecentes de prostituição nos templos. Os missionários de Salém, no entanto, viram fracassarem os seus esforços para fazer essa reforma social e, nos destroços desse fracasso, os mais importantes de todos os seus ensinamentos espirituais e filosóficos também caíram derrotados. Essa derrota do Evangelho de Salém foi seguida imediatamente de um grande aumento do culto de Ishtar, um ritual que já havia invadido a Palestina sob o nome de Ashtorete, o Egito sob o de Ísis, a Grécia sob o de Afrodite e as tribos do norte sob o nome de Astarte. E foi em consequência desse recrudescimento da adoração de Ishtar que os sacerdotes babilônios voltaram novamente a sondar as estrelas.
A astrologia experimentou seu grande renascimento na Mesopotâmia, a leitura da sorte voltou à voga e durante séculos o sacerdócio deteriorou-se cada vez mais. Melquisedeque havia prevenido seus seguidores para que ensinassem sobre o único Deus, o Pai Criador de tudo, e para que pregassem apenas o evangelho do favorecimento divino por intermédio exclusivamente da fé. Todavia, frequentemente foi um erro dos instrutores da nova verdade tentar ir muito adiante e suplantar a lenta evolução pela revolução súbita. Os missionários de Melquisedeque na Mesopotâmia elevaram o padrão moral a um ponto alto demais para o povo. Eles foram longe demais e a sua nobre causa foi derrotada. Eles tinham por missão pregar um evangelho definido, proclamar a verdade da realidade do Pai Universal, mas eles enredaram-se na causa aparentemente meritória de reformar os costumes, e assim a sua grande missão desviou-se e perdeu-se na frustração e no esquecimento. Em apenas uma geração, a sede de Salém em Quixe chegou ao fim, e a divulgação da crença em um único Deus cessou virtualmente em toda a Mesopotâmia. No entanto, os remanescentes das escolas de Salém sobreviveram. Pequenos grupos espalhados aqui e ali continuaram a sua crença no Criador único e lutaram contra a idolatria e a imoralidade dos sacerdotes da Mesopotâmia. Foram os missionários de Salém, do período seguinte à rejeição dos seus ensinamentos, que escreveram muitos dos salmos do Antigo Testamento, inscrevendo-os na pedra, onde posteriormente os sacerdotes hebreus os encontraram durante o seu cativeiro, e incorporaram-nos subsequentemente à coleção de hinos atribuídos a autores judeus. Esses belos salmos da Babilônia não estavam escritos nos templos de Bel-Marduk. Foram um trabalho dos descendentes dos primeiros missionários de Salém e se constituíam em um contraste violento com os conglomerados de magia dos sacerdotes babilônios. O livro de Jó é um reflexo bastante bom dos ensinamentos da escola de Salém em Quixe e em toda a Mesopotâmia. Boa parte da cultura religiosa da Mesopotâmia encontrou seu caminho para a literatura e para a liturgia hebraica por meio dos trabalhos de Amenemope e de Iknaton no Egito. Os egípcios preservaram, de um modo notável, os ensinamentos sobre as obrigações sociais derivados dos primeiros anditas mesopotâmicos e perdidos, de um modo tão amplo pelos babilônios posteriores que ocuparam o Vale do Eufrates. 2. A religião egípcia primitiva. Os ensinamentos originais de Melquisedeque realmente tiveram sua raiz mais profunda no Egito, de onde se espalharam posteriormente para a Europa. A religião evolucionária do Vale do Nilo foi periodicamente reforçada pela chegada de linhagens superiores dos povos noditas, adamitas e mais tarde dos povos anditas do Vale do Eufrates. De tempos em tempos, muitos dos administradores civis egípcios foram sumérios, do mesmo modo que a Índia, naquela época, abrigava a mais elevada mistura das raças do mundo. O Egito cultivava o tipo de filosofia religiosa mais amplamente amalgamada que podia ser encontrada em Urântia, e do Vale do Nilo ela espalhou-se para muitas partes do mundo. Os judeus receberam dos babilônios grande parte das suas ideias sobre a criação do mundo, mas eles apropriaram-se do conceito da providência divina tomando-o dos egípcios. Eram políticas e morais mais do que filosóficas ou religiosas as tendências que tornaram o Egito, mais do que a Mesopotâmia, favorável ao ensinamento de Salém. Cada líder tribal no Egito, após lutar para conquistar o trono, buscava perpetuar a sua dinastia, proclamando seu deus tribal como a deidade original criadora de todos os outros deuses. Desse modo, os egípcios acostumaram-se gradativamente com a ideia de um superdeus que era um degrau para a doutrina de uma deidade criadora universal. A ideia do monoteísmo oscilou para frente e para trás no Egito durante muitos séculos. A crença em um único Deus sempre ganhando terreno, mas nunca dominando inteiramente os conceitos em evolução do politeísmo. Durante idades, os povos egípcios haviam sido dados à adoração de deuses da natureza,
Mais particularmente, cada uma das cerca de 40 tribos separadas tinha um grupo especial de deuses, uma adorando o touro, outra o leão, uma terceira o carneiro e assim por diante. Anteriormente ainda, eles formavam tribos totêmicas muito semelhantes às dos ameríndios. Com o tempo, os egípcios observaram que, colocados nas sepulturas sem tijolos, os corpos se conservavam, embalsamados, pela ação da areia impregnada de soda, enquanto os que eram enterrados em sepulturas de tijolos degradavam-se. Tais observações conduziram aos experimentos que resultaram na prática posterior de embalsamar os mortos. Os egípcios acreditavam que a conservação do corpo facilitava a passagem de alguém para a vida futura, para que o indivíduo pudesse ser identificado com maior propriedade no futuro distante. Depois da decadência do corpo, eles colocavam uma estátua funerária na tumba junto com o corpo, esculpindo o morto no esquife. A confecção dessas estátuas mortuárias levou a arte egípcia a um grande desenvolvimento. Durante séculos, os egípcios colocaram a sua fé nas tumbas como uma salvaguarda do corpo, para uma consequente sobrevivência agradável depois da morte. A posterior evolução das práticas da magia, ainda que estas fossem o peso para a vida, desde o berço até o túmulo, de um modo muito eficaz, liberou-os da religião das tumbas. Os sacerdotes fariam inscrições nos ataúdes com textos mágicos que se acreditava serem a proteção contra um homem ter o próprio coração roubado no mundo inferior. Em breve, foi feita uma coleção de diversos desses textos mágicos e conservada como o Livro dos Mortos. No Vale do Nilo, porém, o ritual de magia envolveu-se logo com os reinos da consciência e do caráter, em um grau não muitas vezes alcançado pelos rituais daqueles dias. E, subsequentemente, dependia-se desses ideais morais e éticos mais do que de túmulos elaborados para se conseguir a salvação. As superstições daqueles tempos são bem ilustradas pela crença geral na eficácia da saliva como um agente curativo, uma ideia que teve a sua origem no Egito e que se espalhou dali para a Arábia e a Mesopotâmia. Na legendária batalha contra Sete, o jovem deus Horus perdeu o seu olho, mas depois que Sete foi vencido, esse olho foi restaurado pelo sábio deus Tote, que cuspiu sobre a ferida, curando-a. Os egípcios acreditaram durante muito tempo que as estrelas cintilantes no céu noturno representavam a sobrevivência das almas dos mortos merecedores. Quanto a outros sobreviventes, eles acreditavam serem absorvidos pelo sol. Durante um certo período, a veneração ao Sol transformou-se em uma espécie de adoração aos ancestrais. A passagem inclinada na entrada da Grande Pirâmide apontava diretamente para a estrela polar, de modo que a alma do rei, quando emergisse da tumba, poderia ir diretamente para as constelações estacionárias e estabelecidas das estrelas fixas, a suposta morada dos reis. Quando os raios oblíquos do Sol foram observados penetrando a Terra por uma abertura nas nuvens, acreditou-se que eles indicavam o abaixamento de uma escada celeste pela qual o rei e outras almas justas poderiam ascender. O rei Pepe fez o seu resplendor abaixar-se como uma escada a seus pés, por onde ascendera até a sua mãe. Quando Melquisedeque surgiu na carne, os egípcios tinham uma religião muito superior àquela dos povos vizinhos. Eles acreditavam que uma alma desincorporada, se propriamente equipada de fórmulas mágicas, poderia escapar dos maus espíritos que interferiam no seu caminho e continuar adiante até a sala de julgamento de Osíris, onde, se inocente de assassinato, roubo, falsidade, adultério, furto e egoísmo, ela seria admitida aos reinos da bênção. Se essa alma fosse pesada nas balanças e se estivesse em débito, seria consignada ao inferno, a devoradora. E este era, relativamente, um conceito avançado de uma vida futura em comparação com as crenças de muitos dos povos vizinhos. O conceito de julgamento do lado de lá para os pecados da vida de um indivíduo na carne e na terra foi levado do Egito para a teologia hebraica. A palavra julgamento aparece apenas uma vez em todo o livro dos Salmos hebreu, e esse salmo em particular foi escrito por um egípcio. 3. A evolução dos conceitos morais.
Embora a cultura e a religião do Egito se derivassem principalmente da Mesopotâmia andita, e ainda que se houvessem transmitido amplamente às civilizações subsequentes por intermédio dos hebreus e dos gregos, uma grande parte, imensa mesmo, do idealismo social e ético dos egípcios surgiu no Vale do Nilo como um desenvolvimento puramente evolucionário. Não obstante a origem da importação de grande parte da verdade da cultura serandita no Egito, um volume maior de cultura moral evoluiu mais por meio do desenvolvimento puramente humano do que o fez por técnicas naturais semelhantes em qualquer outra área circunscrita antes da outorga de Micael. A evolução moral não é totalmente dependente da revelação. Os conceitos morais elevados podem derivar da própria experiência humana. O homem pode desenvolver até valores espirituais e conseguir o discernimento cósmico por meio da sua vida experiencial pessoal, porque um espírito divino reside nele. Tais evoluções naturais da consciência e do caráter também foram incrementadas pela chegada periódica de instrutores da verdade, nos tempos antigos, desde o segundo Éden e mais tarde, a partir da sede de Melquisedeque em Salém. Milhares de anos antes de o Evangelho de Salém penetrar no Egito, os seus líderes morais ensinaram que se devia agir com justiça, com equanimidade, evitando a avareza. 3.000 anos antes que fossem elaboradas as escrituras dos hebreus, a máxima dos egípcios era: amadurecido é o homem que tem por modelo a retidão e que caminha de acordo com ela. Eles ensinavam a doçura, a moderação, a discrição. A mensagem de um dos grandes instrutores dessa época foi: age com retidão e trata justamente a todos. A tríade egípcia dessa idade era verdade, justiça, retidão. De todas as religiões puramente humanas de Urântia, nenhuma jamais ultrapassou os ideais sociais e a grandeza moral desse humanismo de outrora do Vale do Nilo. No solo dessas ideias éticas e ideais morais em evolução, as doutrinas sobreviventes da religião de Salém floresceram. Os conceitos do bem e do mal encontraram pronta resposta nos corações de um povo que acreditava que a vida é dada ao pacífico e a morte ao culpado. O pacífico é aquele que faz coisas que são amadas, e o culpado é aquele que faz o que é odiado. Durante séculos, os habitantes do Vale do Nilo haviam vivido sob esses padrões éticos e morais emergentes antes que alimentassem os conceitos posteriores do certo e do errado, do bom e do mal. O Egito era intelectual e moral, mas não tanto espiritual. Em 6.000 anos, apenas 4 grandes profetas surgiram entre os egípcios. A Amenemope eles seguiram durante uma temporada. A Okban eles assassinaram. A Iknaton eles não aceitaram senão de coração fechado e por uma curta geração. A Moisés eles rejeitaram. Novamente, foram mais políticas do que religiosas as circunstâncias que tornaram fácil para Abraão e mais tarde para José exercerem uma grande influência sobre todo o Egito, em nome dos ensinamentos de um único Deus vindos de Salém. Quando, porém, os missionários de Salém entraram no Egito pela primeira vez, eles encontraram essa cultura de evolução altamente ética, misturada aos padrões morais modificados dos imigrantes da Mesopotâmia. Esses instrutores iniciais do Vale do Nilo foram os primeiros a proclamar a consciência como um mandado de Deus, a voz da deidade. 4. Os ensinamentos de Amenemope. No devido tempo, cresceu no Egito um mestre chamado por muitos de Filho do Homem, e por outros de Amenemope. Esse vidente exaltou a consciência até o seu mais elevado pináculo, a ponto de fazer dela o árbitro entre o certo e o errado. Ensinou a punição para o pecado e proclamou a salvação mediante o chamamento da deidade solar. Amenemope ensinou que a riqueza e a fortuna eram dádivas de Deus, e este conceito coloriu profundamente a filosofia dos hebreus que surgiria mais tarde. Esse nobre instrutor acreditava que a consciência de Deus era o fator determinante em toda a conduta, que cada momento deveria ser vivido na compreensão da presença de Deus e na responsabilidade para com Ele.
Os ensinamentos desse sábio foram subsequentemente traduzidos para o hebraico e transformaram-se no livro sagrado daquele povo muito antes que o Antigo Testamento fosse reduzido a palavras escritas. A pregação principal desse bom homem tinha a ver com a instrução do seu filho na probidade e na honestidade quando em posições governamentais de confiança. E esses nobres sentimentos de muito tempo atrás honrariam qualquer estadista moderno. Esse homem sábio do Nilo ensinou que as riquezas criam asas e voam, que todas as coisas terrenas são evanescentes. A sua grande prece era para que fosse salvo do medo. Ele exortou a todos para que fugissem das palavras dos homens, indo para os atos de Deus. Em resumo, ele ensinou: o homem propõe, mas Deus dispõe. Os seus ensinamentos, traduzidos para o hebraico, determinaram a filosofia do livro de Provérbios do Antigo Testamento. Traduzidos para o grego, eles deram cor a toda a filosofia religiosa helênica subsequente. O filósofo alexandrino Filo, de dias posteriores, possuía uma cópia do livro da sabedoria. Amenemope trabalhou para conservar a ética da evolução e a moral da revelação, e nos seus escritos passou-as tanto aos hebreus quanto aos gregos. Ele não foi o maior dos mestres religiosos dessa época, mas foi o mais influente no sentido de colorir posteriormente o pensamento de dois elos vitais para o crescimento da civilização ocidental: os hebreus, entre os quais a fé religiosa ocidental desenvolveu-se até o seu apogeu, e os gregos, que desenvolveram o pensamento filosófico puro que atingiu seu mais alto ápice na Europa. No livro dos Provérbios hebreu, os capítulos 15, 17, 20 e ainda o capítulo 22, do versículo 17, até o capítulo 24, do versículo 22, são trazidos quase palavra por palavra do livro da sabedoria de Amenemope. O primeiro salmo do livro dos Salmos hebreu foi escrito por Amenemope e é o âmago dos ensinamentos de Iknaton. 5. O notável Iknaton. Os ensinamentos de Amenemope aos poucos estavam perdendo a sua atuação sobre a mente egípcia, quando, por intermédio da influência de um médico egípcio salemita, uma mulher da família real adotou os ensinamentos de Melquisedeque. Essa mulher convenceu seu filho, Iknaton, faraó do Egito, a aceitar essas doutrinas de um Deus único. Desde o desaparecimento de Melquisedeque na carne, nenhum ser humano, até aquele tempo, possuía uma concepção tão espantosamente clara da religião revelada de Salém quanto Iknaton. Sob certos aspectos, esse jovem rei egípcio é uma das pessoas mais notáveis da história humana. Durante essa época de depressão espiritual crescente na Mesopotâmia, ele conservou viva a doutrina de El Elyon, o único Deus no Egito, mantendo assim o canal filosófico monoteísta. E isso foi vital para o suporte religioso da então futura auto-outorga de Micael. E foi em reconhecimento a essa bravura, entre outras razões, que o Jesus criança foi levado para o Egito, onde alguns dos sucessores espirituais de Iknaton o viram, sabendo compreender, em uma certa medida, algumas etapas da sua missão divina em Urântia. Moisés, a maior figura que surgiu entre Melquisedeque e Jesus, foi uma dádiva conjunta ao mundo da raça hebraica e da família real egípcia. E houvesse Iknaton possuído a versatilidade e a habilidade de Moisés, houvesse ele manifestado um gênio político à altura da sua surpreendente liderança religiosa, e o Egito se teria transformado na grande nação monoteísta daquela idade. E se isso houvesse acontecido, é bem possível que Jesus pudesse ter vivido a maior parte da sua vida mortal no Egito. Nunca em toda a história qualquer rei conseguiu metodicamente levar uma nação inteira do politeísmo ao monoteísmo como fez este extraordinário Iknaton. Com uma determinação espantosa, esse jovem governante rompeu com o passado, mudou o seu nome, abandonou a sua capital, construiu uma cidade inteiramente nova e criou uma nova arte e uma nova literatura para todo um povo. Mas ele andou depressa demais. Ele construiu demais, mais do que podiam suportar quando ele fosse embora.
E, de novo, ele fracassou em prover a estabilidade material e a prosperidade do seu povo, o qual reagiu desfavoravelmente contra os seus ensinamentos religiosos quando as ondas subsequentes de adversidade e de opressão abateram-se sobre os egípcios. Tivesse esse homem de visão surpreendentemente clara e extraordinariamente concentrado em um único propósito, a sagacidade política de Moisés, e teria ele mudado toda a história da evolução da religião e da revelação da verdade no mundo ocidental. Durante a sua vida, ele foi capaz de refrear as atividades dos sacerdotes, dos quais ele desacreditava em geral, mas eles mantiveram os seus cultos secretamente e se lançaram à ação tão logo o jovem rei faleceu, deixando o poder. E então não tardaram em atribuir todos os problemas subsequentes do Egito ao estabelecimento do monoteísmo durante o seu reino. Akhenaton procurou muito sabiamente estabelecer o monoteísmo sob a aparência do Deus Sol. Essa decisão de colocar a adoração do Pai Universal abrangendo todos os deuses na adoração do Sol deveu-se ao conselho do médico salemita. Akhenaton pegou as doutrinas generalizadas da crença então existente em Aton a respeito da paternidade e da maternidade da deidade e criou uma religião que reconhecia uma relação íntima de adoração entre o homem e Deus. Akhenaton era sábio o suficiente para manter a adoração exterior de Aton, o Deus Sol, enquanto conduzia os súditos à adoração disfarçada do único Deus, Criador de Aton e Pai Supremo de todos. Esse jovem instrutor-rei foi um escritor prolífico, sendo o autor da exposição intitulada O Único Deus, um livro de 31 capítulos que os sacerdotes, quando voltaram ao poder, destruíram totalmente. Akhenaton também escreveu 137 hinos, 12 dos quais estão agora preservados no livro dos Salmos do Antigo Testamento, de autoria acreditada aos hebreus. A suprema palavra de religião de Akhenaton na vida diária era retidão, e ele expandiu rapidamente o conceito do reto proceder, de modo a abranger tanto a ética internacional quanto a ética nacional. Essa foi uma geração de uma piedade pessoal surpreendente e foi caracterizada por uma genuína aspiração entre os homens e as mulheres mais inteligentes de encontrar Deus e de conhecê-lo. Naqueles dias, a posição social ou a riqueza não davam ao egípcio quaisquer vantagens aos olhos da lei. A vida da família no Egito muito fez para preservar e aumentar a cultura moral e foi inspiração para a magnífica vida familiar posterior dos judeus na Palestina. A fraqueza fatal da pregação de Akhenaton foi a sua maior verdade, o ensinamento de que Aton era não apenas o criador do Egito, mas também do mundo inteiro, dos homens e das bestas e de todas as terras estrangeiras, mesmo da Síria e do Cush, além da terra do Egito. Ele coloca a todos nos seus lugares e provê a todos segundo as suas necessidades. Esses conceitos da deidade eram superiores e elevados, mas não eram nacionalistas. Tais sentimentos de internacionalidade na religião fracassaram em aumentar o moral do exército egípcio no campo de batalha, mas deram aos sacerdotes armas eficientes para serem usadas contra o jovem rei e a sua nova religião. Ele tinha um conceito da deidade muito mais elevado do que o dos hebreus posteriores, mas era por demais avançado para servir aos propósitos do edificador de uma nação. Embora o ideal monoteísta tenha sofrido com o desaparecimento de Akhenaton, a ideia de um Deus único perdurou nas mentes de muitos grupos. O genro de Akhenaton voltou, junto com os sacerdotes, à adoração dos velhos deuses e mudou seu nome para Tutancâmon. A capital voltou para Tebas e os sacerdotes enriqueceram com a terra, ganhando finalmente a posse de um sétimo de todo o Egito. E pouco depois, um deles, dessa mesma ordem de sacerdotes, ousou tomar a coroa. Todavia, os sacerdotes não puderam vencer totalmente a onda monoteísta. Cada vez mais, eles foram compelidos a combinar e a escrever em hífens os nomes compostos dos seus deuses. E cada vez mais a família dos deuses diminuía. Akhenaton havia associado o disco em chamas dos céus ao Deus Criador, e essa ideia continuou a inflamar-se nos corações dos homens,
e mesmo nos dos sacerdotes muito tempo depois do passamento do jovem reformador. Nunca o conceito do monoteísmo morreu nos corações dos homens no Egito e no mundo. Ele persistiu mesmo até a chegada do Filho Criador daquele mesmo Pai Divino, o Deus único, a quem Ecnaton havia proclamado com tanto zelo para a adoração de todo o Egito. A fragilidade da doutrina de Ecnaton repousa no fato de que ele propôs uma religião tão avançada que apenas os egípcios bem educados poderiam compreender totalmente os seus ensinamentos. A massa dos trabalhadores da agricultura nunca realmente alcançou os seus ensinamentos e estava, por isso, pronta para retornar, com os sacerdotes, à adoração antiga de Ísis e de seu consorte Osíris, que se supunha haver miraculosamente ressuscitado de uma morte cruel nas mãos de Sete, o deus da escuridão e do pecado. O ensinamento da imortalidade de todos os homens era por demais avançado para os egípcios. Apenas aos reis e aos ricos era prometida uma ressurreição. Por isso, eles embalsamavam e conservavam tão cuidadosamente os seus corpos em tumbas para o dia do julgamento. Contudo, a democracia da salvação e da ressurreição ensinada por Ecnaton finalmente prevaleceu, em uma extensão tal que os egípcios mais tarde acreditaram na sobrevivência até de animais irracionais. Embora o esforço desse governante egípcio para impor a adoração de um único Deus ao seu povo pareça haver fracassado, deve ficar registrado que as repercussões do seu trabalho perduraram por séculos, tanto na Palestina como na Grécia, e que o Egito tornou-se, assim, o agente da transmissão da cultura evolucionária combinada do Nilo e da religião reveladora do Eufrates para todos os povos ulteriores do Ocidente. A glória dessa grande era de desenvolvimento moral e de crescimento espiritual no Vale do Nilo estava em vias de um rápido desaparecimento na época em que a vida nacional dos hebreus estava começando e, em consequência da sua permanência no Egito, esses beduínos levaram consigo grande parte desses ensinamentos e perpetuaram grande parte da doutrina de Ecnaton na religião da sua raça. 6. As doutrinas de Salém no Irã. Da Palestina, alguns dos missionários Melquisedeques atravessaram a Mesopotâmia e o Grande Planalto iraniano. Por mais de 500 anos, os instrutores de Salém progrediram no Irã e toda a nação estava se voltando para a religião Melquisedeque. Quando uma mudança de governantes precipitou uma perseguição amarga que praticamente acabou com os ensinamentos monoteístas do culto de Salém. A doutrina da aliança com Abraão estava virtualmente extinta na Pérsia, quando, naquele grande século de renascimento moral, o sexto antes de Cristo, Zoroastro apareceu para reviver a chama quase extinta dos ensinamentos de Salém. Esse fundador de uma nova religião foi um jovem viril e aventureiro que, na sua primeira peregrinação a Ur, na Mesopotâmia, havia aprendido sobre as tradições da rebelião de Caligácia e de Lúcifer, bem como sobre muitas outras tradições, havendo todas estas exercido um forte apelo sobre sua natureza religiosa. E assim, como resultado de um sonho, enquanto estava em Ur, ele estabeleceu o programa de retornar à sua casa ao norte e de realizar a remodelação da religião do seu povo. Ele havia assimilado à ideia hebraica de um Deus de justiça o conceito mosaico da divindade. A ideia de um Deus supremo estava clara na sua mente e ele rebaixou todos os outros deuses à categoria de diabos, alinhando-os nas fileiras dos demônios dos quais ele havia ouvido falar na Mesopotâmia. Ele havia aprendido sobre a história dos 7 espíritos mestres, pois esta tradição ainda pairava em Ur, e desse modo ele criou uma galáxia de 7 deuses supremos, com Ahura Mazda à frente. A esses deuses subordinados, ele associou a idealização da lei da retidão, do bom pensamento, do nobre governo, do santo caráter, da saúde e da imortalidade. E essa nova religião era de ação, de trabalho, não de preces e de rituais. O seu Deus era um ser de suprema sabedoria e o patrono da civilização. Era uma filosofia religiosa militante que ousava enfrentar o mal, a inação e o atraso.
Zoroastro não ensinou a adoração do fogo, mas procurou utilizar a chama como um símbolo do espírito puro e sábio da dominação universal e suprema. É bem verdade que os seus seguidores posteriormente não apenas reverenciaram esse fogo simbólico, mas adoraram-no. Finalmente, com a conversão de um príncipe iraniano, essa nova religião espalhou-se por meio da espada. E Zoroastro heroicamente morreu guerreando em batalha por tudo aquilo em que ele acreditava ser a verdade do Senhor da Luz. O zoroastrismo é o único credo urantiano que perpetua os ensinamentos dalamatianos e edênicos sobre os 7 espíritos mestres. Embora haja fracassado em fazer com que o conceito da Trindade evoluísse, de um certo modo aproximou-se do conceito de Deus o Cétuplo. O zoroastrismo original não era um dualismo puro. Embora os ensinamentos iniciais pintassem o mal como uma coordenada temporal da bondade, estava ele submerso definitivamente na eternidade da realidade última do bem. Apenas em tempos posteriores é que a crença de que o mal e o bem lutavam em termos iguais ganhou crédito. As tradições judaicas do céu e do inferno e a doutrina dos demônios, do modo como é registrada nas escrituras hebraicas, ainda que fundada em tradições correntes de Lúcifer e de Caligástia, derivaram principalmente dos zoroastrianos, durante os tempos em que os judeus estavam sob o domínio político e cultural dos persas. Zoroastro, como os egípcios, ensinou sobre o dia do julgamento. No entanto, ele ligava esse evento ao fim do mundo. Mesmo a religião que sucedeu ao zoroastrismo na Pérsia foi influenciada por ele de um modo marcante. Quando os sacerdotes iranianos tentaram derrubar os ensinamentos de Zoroastro, eles fizeram por ressuscitar a antiga adoração de Mitra. E o mitraísmo espalhou-se por todo o Levante e pelas regiões mediterrâneas, sendo por algum tempo um contemporâneo tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Os ensinamentos de Zoroastro, assim, chegaram a imprimir a sua influência sucessivamente sobre 3 grandes religiões: o judaísmo, o cristianismo e, por meio destes, o maometismo. No entanto, há uma grande distância entre os ensinamentos elevados e os salmos nobres de Zoroastro e o desvirtuamento moderno do seu ensinamento feitos pelos persas com o seu grande medo dos mortos, somado ao seu gosto das crenças nos sofismas nas quais Zoroastro jamais se deteve sequer para considerar. Este grande homem foi um dos daquele grupo único que surgiu no 6º século a.C. e que impediu que a luz de Salem fosse total e finalmente extinta, pois ela brilhava parcamente demais para mostrar ao homem, no seu mundo obscurecido, o caminho da luz que leva à vida eterna. 7. Os ensinamentos de Salem na Arábia. Os ensinamentos de Melquisedeque de um único Deus estabeleceram-se no deserto da Arábia em uma data relativamente recente. Na Grécia como na Arábia, os missionários de Salem fracassaram por causa da sua má compreensão das instruções de Maquiventa a respeito de um excesso de organização. Contudo, não foram impedidos do mesmo modo pela interpretação que fizeram da sua admoestação contra os esforços de expandir os ensinamentos por meio da força militar ou por obrigação imposta pelo governo civil. Nem mesmo na China ou em Roma os ensinamentos de Melquisedeque fracassaram mais completamente do que nessa região desértica tão próxima de Salem. Muito depois que a maioria dos povos do Oriente e do Ocidente havia se transformado respectivamente em budistas e cristãos, o deserto da Arábia continuava como estivera por milhares de anos. Cada tribo adorava os seus antigos fetiches e muitas famílias separadamente tinham seus próprios deuses domésticos. Por muito tempo, a luta continuou entre a Ishtar babilônica, o Yahvé hebreu, o Ahura iraniano e o Pai do Senhor Jesus Cristo dos cristãos. Nunca um desses conceitos foi capaz de desalojar totalmente os outros. Aqui e acolá, em toda a Arábia, havia famílias e clãs que se atinham à vaga ideia de um único Deus. Esses grupos prezavam muito as tradições de Melquisedeque, de Abraão, de Moisés e de Zoroastro. Havia numerosos centros que poderiam sensibilizar-se com o Evangelho de Jesus,
Mas os missionários cristãos das terras do deserto eram grupos austeros e inflexíveis demais, ao contrário dos missionários inovadores que funcionavam nos países do Mediterrâneo e que aceitavam mais facilmente as concessões. Se os seguidores de Jesus tivessem levado mais a sério a exortação feita por ele, ide a todo o mundo e pregai o Evangelho, e tivessem eles sido mais afáveis naquelas pregações, menos restritivos nas exigências sociais paralelas inventadas por eles próprios, e então muitas terras teriam recebido com entusiasmo e alegria o evangelho simples do filho do carpinteiro, e a Arábia estaria entre elas. A despeito do fato de que os grandes monoteísmos do Levante tivessem falhado em deixar raízes na Arábia, essa terra desértica foi capaz de produzir uma fé que, apesar de menos exigente nos seus quesitos sociais, era contudo monoteísta. Havia apenas um fator da natureza tribal, racial ou nacional nas crenças primitivas e desorganizadas do deserto, e que foi o respeito peculiar e geral que quase todas as tribos árabes gostavam de prestar ao fetiche de uma certa pedra negra, em um certo templo em Meca. Esse ponto comum de contato e de reverência subsequentemente levou ao estabelecimento da religião islâmica. O que Yahvé, o espírito do vulcão, era para os semitas judeus, a pedra de Caaba tornou-se para os seus primos árabes. A força do Islã tem sido a sua apresentação clara e bem definida de Alá como a sua e a única deidade. A sua fraqueza é o uso da força militar para sua difusão e promulgação, junto com a degradação da mulher. Mas essa fé tem sido fiel à sua apresentação de uma única deidade universal entre todas, aquele que conhece o invisível e o visível. Ele que é o misericordioso e cheio de compaixão. Verdadeiramente Deus é generoso e abundante na sua bondade para com todos os homens. E, quando estou doente, é Ele que me cura. Pois, quando 3 homens falam juntos, Deus está presente como um quarto, pois não é Ele o primeiro e o último e também o aparente e o oculto. Apresentado por um Melquisedeque de Nebadon. Badon.